hoje eu quero falar a respeito da sedução dos anjos caídos, porque eu tenho percebido esses últimos dias que a situação tem ficado complicada. Muitos irmãos que conheceram a verdade, que se alimentaram do pão verdadeiro, estão se perdendo, estão caindo nas conversas dos anjos caídos. Bom, irmãos, os irmãos precisam entender uma coisa. Nós precisamos entender uma coisa. Que os anjos, irmãos, caídos, eles são expert em relação à conversa. Eles têm uma lábia, irmãos, para seduzir fora do normal. Irmãos, não é à toa que Israel conseguiu seduzir 500 milhões de anjos. Israel conseguiu seduzir 500 milhões de anjos que viviam lado a lado do nosso Pai. Moravam com o nosso Pai. Então vocês imaginam o que ele não fará nos dias de hoje, ainda mais se tratando das últimas horas. Ele sabendo que o tempo que resta para eles agirem é muito pouco. Muito pouco. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é a respeito dessa sedução, irmãos, que esses anjos estão fazendo. Não mudou muita coisa. Eles continuam usando as mesmas estratégias, mas mudando pouca coisa. Irmãos, Israel na casa do nosso Pai, na casa do nosso Pai, ele começou a questionar muitas coisas, irmãos. Ele questionava muitas coisas. Uma delas era: por que ele e não eu? Por que o Messias e não eu? Por que ele foi o primeiro e não eu? Então Israel ele começou a questionar muitas coisas na casa do nosso Pai, porque o nosso Pai, irmãos, ele deu o livre-arbítrio para cada um deles. O nosso Pai deu o livre-arbítrio, irmãos. Só que para cada escolha existe uma consequência. É como se o nosso Pai tivesse chegado em um por um dos nossos irmãos e falado dessa forma: filho, você tem seu livre-arbítrio, você é livre para você fazer as suas escolhas. Você está vendo aquele caminho? Aquele caminho, você pode andar por ele. Está vendo aquele outro? Você também pode andar por aquele caminho. Só que ambos os caminhos que você escolher terá suas consequências. Israel, irmãos, ele já estava manipulando na mente dele, já estava indo longe com a mente dele. Então, ele resolveu chegar em um por um dos irmãos lá no reino do nosso Pai e apresentar a ideia dele. Que ideia? É o seguinte, ele falando, Israel falando. Ele chegava em um dos nossos irmãos e dizia: você sabe que eu sou um dos irmãos mais velhos. Conheço muito mais coisas, já vi muito mais coisas, presenciei muito mais coisas do que você. E eu te digo uma coisa, nós podemos montar um reino novo. Um reino da nossa forma, do nosso jeito. Então, irmãos, Israel começou a fazer os outros irmãos a pensarem como ele.
Ele queria que esses irmãos que moravam na casa do nosso pai tivessem o mesmo pensamento dele. Então ele começou a seduzir esses irmãos. Ele falava: olha, eu preciso que você acredite em mim. Eu sou um dos irmãos mais velhos. Eu vim depois do Messias. Muitas coisas eu presenciei que você nem existia. Mas eu te garanto que nós podemos montar um reino novo. Irmãos, a conversa de Israel na casa do nosso pai é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês. É só um exemplo, irmãos. A conversa que Israel teve para seduzir os outros irmãos não foi qualquer coisa não, irmãos. Foi algo que balançava, que sacudia. Opa! Então Israel falava: se você ficar do meu lado, nós iremos dominar esse reino. Se você ficar do meu lado, eu vou te ensinar a você se evoluir. Porque você ainda não conhece muitas coisas, mas eu vou poder te ensinar. Aliás, eu sou um dos irmãos mais velhos. Você está vendo o Messias? Você sabe por que o Messias não pensa igual eu? Você sabe por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de desobedecer o nosso Pai. Medo de usar o livre-arbítrio que ele tem. Mas eu não. Eu sou corajoso. E eu sei do poder que eu tenho que me dá. Israel, como sempre, né, irmãos? Com essa mania dele de grandeza. Porque o nosso pai, ele conversava com todos os seus filhos. Os seus filhos, na casa do nosso pai, todos os filhos do nosso pai, sabia qual que era a vontade do nosso pai, qual que era a ordem no reino do nosso pai. Existia uma ordem, irmãos. Vamos dizer assim, uma lei. Existia lei lá. Vamos dizer assim, ordem. Existia uma ordem na casa do nosso pai. Agora vocês imaginam, se mesmo com esta ordem virou essa bagunça, imagina se não tivesse limite, se o pai não tivesse colocado limite. Então, irmãos, preste atenção numa coisa. Então Israel, irmãos, queria independência. Porque quando Israel começou a questionar dentro de si, por que ele e não eu? A mente dele começou a ir longe, irmãos. Ele começou a questionar o nosso pai, a desconfiar. Israel começou a ir longe o pensamento dele. E então ele resolveu pensar da seguinte forma: eu quero independência. Eu quero ter um reino só para mim. Eu quero, da mesma forma que o Pai é aqui em cima, eu posso ser. Eu posso me evoluir. Eu posso tudo porque eu tenho livre-arbítrio. Aliás, me foi dado o livre-arbítrio, então eu posso fazer a escolha que eu quiser. E Israel, irmãos, ele não pensou duas vezes na consequência. Ele nem estava nem aí com a consequência. Só que o pai chamava ele para conversar muitas vezes. Não só Israel. Os outros irmãos que também estavam querendo cair na lábia dele. O pai chamou para conversar, orientar. Várias vezes. Mas não resolvia. É aquele tipo de pessoas que, por exemplo, quer pagar para vir. Não, eu pago para vir. Quero ver se é isso mesmo. Eu quero ver se é isso mesmo. Se a consequência dessa minha escolha, desse livre-arbítrio que eu tenho, dessa escolha que eu estou escolhendo, se é isso mesmo. Então,
ele saiu por toda parte para seduzir os nossos irmãos. Israel não queria mais, irmãos, viver debaixo do amor do nosso pai. Ele queria independência. Ele se achava autossuficiente. E ele queria a sua total independência. Na verdade, Israel queria dominar o reino do nosso pai e jogar os irmãos aqui para baixo. É isso que ele queria. Ele queria dominar o reino do nosso pai lá em cima. Mas olha só, irmãos. O que eu quero mostrar com isso para vocês? Que vocês não estão lidando com qualquer um. Vocês têm que entender, nós devemos entender que a nossa luta está sendo contra esses daí. Contra esses que foram contra o reino do nosso Pai. Porque para ele, viver debaixo do amor do nosso Pai, para ele isso significa dependência. É totalmente dependente. E com certeza quem vive debaixo do amor, ele demonstra esse amor como? Com obediência, com fidelidade. Ele queria se evoluir, irmãos, com a força do seu braço. Eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quero, eu posso mandar, eu posso ir, posso fazer, posso acontecer e pronto. Para mim não tem limite. Ele não queria limite. É isso que Israel queria. Ele queria um reino que não tivesse limite. Lógico, o limite que tivesse seria dado por ele. Mas, para você ver a que ponto chegou, irmãos. Mas, enfim, eu só estou contando mais ou menos, só quis frisar esse ocorrido na casa do nosso pai, para vocês verem, irmãos, que se um anjo que viveu lado a lado do nosso pai, do nosso mestre, dos nossos irmãos, absorveu, aceitou a ideia de Israel, o que dirá aqui hoje com o ser humano? O que eles não planejaram, o que eles não bolaram para seduzirem? Então, irmãos, quando o nosso pai resolve, e os nossos irmãos resolvem, lançar eles para cá, então nosso pai chegou a Israel e falou assim: você quer um reino? Então toma um reino. Esse mundo que eu estava criando é seu durante 7 dias. 7.000 anos. Só que ele não imaginava. Só que nosso pai resolveu criar o ser humano justamente aqui na casa de Israel. Justamente aqui. E aí Israel ficou furioso. Falou assim: não, peraí, o reino é meu. Como que ele vai criar o ser humano aqui? Na minha casa. Entre aspas, né? Porque foi dado para ele durante 7.000 anos. O reino é dele. Ele não queria um reino? Então, o reino é dele. Com certos limites, claro. Porque senão, irmãos, se Israel fizesse tudo o que realmente ele quer... Mas, enfim, irmãos. Então, os caídos, morando aqui na Terra, e sabendo que a humanidade estava crescendo, se expandindo, eles tinham que provar, eles queriam provar para o nosso pai o tempo todo que essa nova, vamos dizer assim, essa nova raça que o pai criou é uma raça que pensa como ele, que aceita os pensamentos dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Só que para ele fazer isso, primeiro ele tem que apresentar a ideia dele. Uma das artimanhas dos caídos foi criar as religiões. Porque ele te convence da falsa verdade. Então Israel e os caídos criaram desde muitos séculos, há milênios, vamos criar religião e fazer eles acreditar. Porque se eles acreditar na religião, a gente consegue dominar mais. A gente domina
Domina a massa, domina a mente deles. Acabou. Bom, vamos enganar ele, vamos tentar fazer ele. Você entendeu? Mesmo se a gente disfarçando, ele vai cair. A gente tem que bolar um jeito de mostrar pro nosso pai que essa raça é uma raça falha e que vai cair, que vai pensar igual a gente também. A gente tem que provar isso para ele. E eles vão deixar de ocupar as habitações na casa do nosso pai. Só que eles esqueceram uma coisa. Eles esqueceram que o pai, naquele grande dia, o nosso pai vai provar para eles, para todos eles, o ser humano nunca ter visto ele face a face. O ser humano nunca ter morado junto com ele, andado lado a lado. Mesmo assim, o ser humano o amou como pai, o honrou como pai. Mas vocês, que moravam junto com o nosso pai, andavam lado a lado, desfrutaram pessoalmente do que é o amor do nosso pai. Vocês viram coisas maravilhosas. Vocês rejeitaram.